não é só o vício no jogo. Esse vício está ligado ao vício em tecnologia. Ah, Garcês, você é psiquiatra, psicólogo, por que você está falando desse assunto? Gente, eu não sou nem psiquiatra e nem psicólogo, mas eu sou professor e eu vejo a tragédia, o desastre que os celulares estão causando na cabeça dos jovens. É uma dizimação, no sentido de que todos os professores que eu conheço, do ensino fundamental à universidade, dizem que o celular destrói a cabeça do aluno. Aí você diz, eu até fiz uma postagem sobre isso ontem. Tudo bem, mas a tecnologia serve para ajudar, para auxiliar o conhecimento. Essa visão, gente, é uma visão no mundo ideal, perfeita, é quase uma visão romântica. Por quê? Porque na prática, o jovem, a criança e o jovem, eles já usam o celular em casa o dia inteiro. Quando ele chega no colégio, ele está viciado já. Essa visão de que a tecnologia pode ser utilizada para aprimorar o conhecimento, é lógico que pode. Mas isso teria que ser num cenário em que o jovem ou a criança não é viciado em celular, em que ele não tem acesso ao celular em casa, por exemplo, ou ele tem acesso àquilo de forma pontual, 15 minutinhos, para ver uma coisa rápida, pererei. Indo ao colégio, ele poderia ter acesso a um celular, ou a um tablet melhor, né, mais adequado, e ter esse acesso com a matéria que está sendo dada, para pesquisa, acompanhando a aula, portanto, sem poder ter acesso a redes sociais, sem WhatsApp, sem Instagram, sem redes sociais, sem jogos nos aparelhos, mas na prática, não é isso que acontece. Na prática, o aluno leva o celular para a sala de aula, ele já é viciado no celular em casa, e ele não se controla. Na sala de aula, ele puxa o celular, ele fica vendo meme, ele usa o WhatsApp, ele entra no TikTok no meio da aula. E o professor não tem força para controlar essa sala de aula. O professor é muito mole, não consegue controlar. Lógico que alguns controlam, mas a maioria não consegue, até porque você tem que lembrar que o cenário social mudou. Se você, professor, for muito rígido com o aluno, no outro dia o pai do aluno, a mãe, chega no colégio esculhambando, que ele não aceita que o filho sofra restrições de nenhuma natureza por parte do professor. Os pais não aceitam. E as direções são altamente sensíveis. Eu falo no âmbito público e privado. No privado nem existe essa discussão. O professor é completamente refém da direção e dos pais e ele não faz absolutamente nada, ele não tem nenhum controle em relação à sala de aula. E no público não é tanto, mas é quase a mesma coisa. Então, esse jovem viciado, ele é a melhor porta de entrada para o jogo sem controle. Ele é uma porta de entrada. Quando eu falo no jovem, você está pensando no seu filho de 9 anos. Não, não é só nele. Porque esse problema tem mais de uma década. O vício na tecnologia tem mais de uma década. Essa criança já tem 28 anos. Esse jovem viciado é o de 9 hoje, é o de 13, é o de 16, é o de 20, 25, 28, 30 também. Então, são problemas que andam consociados. E digo a vocês, o jovem tira para fazer o Enem, que é dificílimo. O jovem consegue fazer 780 pontos no Enem. Pode passar em medicina com essa pontuação, em direito com essa pontuação. Ele passa em medicina e passa em direito. Mas ele não consegue ler 15 minutos. Eu recebo esse aluno em sala de aula. Esse é o meu aluno. É o aluno de primeiro período, de segundo período. Ele não consegue ler 15 minutos. Sabe por quê? Porque ele conseguiu passar no Enem, porque passa 3 anos só respondendo questões, aprendeu as técnicas de fazer uma redação, mas ele não aguenta ler, porque ele não consegue se concentrar em razão dos problemas gerados pelo aparelho celular. Então, o assunto é muito grave quando se projeta nos jogos de azar. Chega a ser dramático, professor Emerson. Realmente tem de haver uma proibição de celular em sala de aula. Não é mais possível conviver com celulares em sala de aula. Tem que haver uma limitação do uso de celular para criança. Em casa mesmo, cada família sabe como vai se lidar com isso, deixar a criança numa hora no celular pela manhã, olhando o que ela tá, quais os conteúdos que ela está vendo, porque é realmente um adoecimento coletivo, mental, né? Está acontecendo com essa população, mas a gente não sabe dos efeitos disso a longo prazo, porque são as primeiras gerações, né, que estão passando por essa exposição tão grande dos smartphones, não é o celular, mas a tecnologia de smartphones, né, onde as pessoas estão lá conectadas o tempo todo, transformadas em zumbis, né, escravizadas, e isso precisa ser considerado também. É outro problema de saúde pública. Então, nós estamos nos deparando com uma série de efeitos. É do mesmo jeito, por exemplo, quando eu era criança, meu pai dizia, olha, a caixa de gordura ali está cheia de barata, Emerson. Você pode colocar um pouquinho de Baygon, na Teflon. Aí eu pegava lá a lata de Baygon, ficava todo banhado de Baygon e tudo mais. É um negócio normal, a gente se banhava de Baygon, e depois é que a gente vê que isso causa uma série de problemas, câncer, por exemplo, né? Infertilidade, uma série de outras coisas, quer dizer, a partir de tecnologias e de hábitos, né, que nós tínhamos. E nós estamos colhendo agora, né, os primeiros frutos malditos
de toda essa facilidade tecnológica, que nós precisamos conversar, né, e debater isso com bastante seriedade, porque eu acredito que os danos podem ser devastadores, já são e podem piorar.